Histórias de fantasmas, espíritos e aparições. Se você já vivenciou alguma coisa parecida, se liga só nos relatos desse vídeo. Fala galera, eu sou Dom Belisário, apenas um carinha que acendeu uma fogueira e resolveu contar suas histórias de terror. E sem mais delongas, peguem um marshmallow e põe um fone de ouvido, porque está começando Sombras na Fogueira. Sombras na Fogueira é um quadro aqui do canal Fogueira Assombrada, onde eu trago relatos macabros dos inscritos e também algumas coisas bizarras que aconteceram comigo. E essa primeira história foi me enviada por Priya Moretti lá no direct do nosso Instagram. Bom, a Pri me contou uma história que na verdade aconteceram com os pais dela, e independentemente se eles contam essa história junto ou separada, ela diz que sempre é a mesma história contada do mesmo jeito. Era por volta dos anos 70 e nessa época tinha muitas festas e bailes onde as pessoas costumavam ir e passar até de madrugada. E os pais da Pri não eram diferente disso. Outra informação também é que as estradas naquela época eram um pouquinho diferentes de como elas são hoje. Muitas delas não tinham asfalto nem calçamento, a maioria era realmente de barro batido. Além do fato de que a grande maioria das pessoas ainda utilizava o trem como o principal meio de transporte. Então era bem comum você ver trilhos de trem. Pois bem, lá estavam eles já voltando da noitada, bem tarde, de madrugada, e quando eles estavam voltando, no caminho onde eles estavam passando, de repente passa um vulto branco na frente deles. Mais especificamente, era uma criança toda vestida de branco. E o mais estranho é porque era de madrugada e o local estava completamente deserto. Sem contar que a criança simplesmente desapareceu. Não tinha onde ela se esconder, não tinha nenhuma casa, nenhuma árvore, nenhum prédio, nada. Ela simplesmente passou na frente deles e sumiu. A única coisa que tinha ali perto era realmente um trilho de trem. Os dois ficaram quietos, em silêncio, sem falar nada. E alguns metros depois, a mãe da Pri perguntou para o pai dela se ele havia visto aquilo e ele respondeu que sim. No outro dia, eles descobriram que uma criança havia morrido atropelada naquele local, bem próximo dos trilhos de trem, por algum motorista irresponsável. Essa história é bem bizarra porque me fez lembrar de algo muito estranho que aconteceu comigo. Bom, lá estava eu voltando de um compromisso tarde da noite junto com a minha esposa e o caminho para a nossa casa, a gente tem que passar por uma ponte, que essa ponte ela é cercada de mato, de um lado, de outro, não tem iluminação e o único caminho realmente é por ela que a gente tem que caminhar por uma pista. Nesse dia específico, lá estava eu voltando com a minha esposa, conversando, brincando como de costume, quando de repente nós vimos algo muito bizarro. Uma espécie de macaco ou algum ser humanoide passou correndo numa velocidade muito rápida na nossa frente. Não era um vulto, porque a gente conseguiu distinguir mais ou menos as feições dele, mas era algo muito bizarro. A única coisa como eu posso descrever é que realmente era um macaco, porque lembrava muito. Só que não era um macaquinho qualquer, era um ser de quase 2 metros de altura, muito grande, magro e com um rabo enorme. Quando aquela criatura passou correndo na nossa frente, eu simplesmente paralisei. Segurei a mão da minha esposa bem com força e perguntei para ela se ela tinha visto aquilo. E ela respondeu que sim. Nós ficamos ali em choque e andamos bem devagarinho por aquela ponte, com medo desse ser aparecer novamente, só que isso nunca mais aconteceu. Nós perguntamos para parentes, familiares, pessoas que moram aqui no bairro, e houve relatos de que havia um macaco na região, só que eu sei muito bem do que eu vi. E aquilo não era um simples macaco, porque, como eu falei, era um ser de quase 2 metros de altura, e com um rabo enorme, com uma feição meio humanoide mesmo. E a pior parte é que eu sempre tenho que passar por essa ponte para chegar na minha casa. Às vezes eu evito passar lá à noite, mas sempre que passo eu me lembro desse acontecimento e fico bem assustado. E aí, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Esse segundo relato, quem me enviou foi minha aluna, chamada Laís, que quando ela me contou essa história, eu pedi permissão para gravar e ela me escreveu esse acontecimento bizarro que aconteceu com ela. Laís me contou que foi passar as férias na casa de uma amiga dela, por volta de uns 5 dias. Ela morava em um apartamento e no primeiro dia ocorreu tudo bem. Foi tudo muito legal, muito divertido. Só que no segundo dia, a mãe dessa amiga dela vendia sopa. E um dos moradores desse prédio
encomendou uma porção a ela. As meninas foram deixar essa encomenda nesse outro bloco e, no meio do caminho, resolveram parar para tirar uma selfie. O problema foi que a amiga dela ficou lá parada, editando a foto no celular. E nesse exato momento, elas perceberam que vinha um senhor caminhando na direção dela. Até aí estava tudo bem, tudo normal. Só que esse senhor tinha um andado muito estranho. Ele andava bem devagar, como se tivesse alguma deformidade na perna. Elas não ligaram muito a princípio, só que, em determinado momento, uma pessoa passou na frente do senhor, como se estivesse atravessando por ele. E essa pessoa nem notou que o senhor estava ali. Nessa hora, as duas ficaram muito assustadas e paralisadas ali no local. E quando esse senhor chegou perto delas, a Laís pegou a mão da amiga dela e as duas saíram correndo. Se esconderam na casa de uma outra amiga delas e esperaram. As duas saíram da casa da amiga dela e quando olharam para o corredor, não havia mais ninguém. Até aí foi só alguma coisa estranha, poderia até ser alguma coisa da cabeça delas, e passaram 2 dias sem acontecer absolutamente nada. 2 dias depois desse acontecimento, elas saíram para botar o lixo para fora e dessa vez elas não foram sozinhas. Foi a Laís, a amiga dela, outra amiga e o irmão dessa outra amiga. Como já estava tudo bem, eles pararam na metade de outro bloco e começaram a tirar selfies, brincar, conversar, jogar conversa fora. Mas ela contou que nessa mesma hora, uma das amigas dela bateu no ombro dela e quando eles olharam para a frente, eles viram o mesmo senhor andando na direção deles. Os 4 viram essa aparição e ficaram com muito medo, porque já tinham ouvido aquela história que as meninas haviam contado. Laís me contou que apesar de estarem apavorados, ela conseguiu prestar atenção em alguns detalhes daquele senhor. Primeiro detalhe é que ele estava com uma calça jeans, uma blusa cinza, andava sempre mancando e encarando os garotos enquanto andava na direção deles. Todo mundo se virou e saiu correndo naquela confusão, e a Laís me contou que virou ainda com bastante raiva, já pronta para encarar aquele senhor, mas quando eles olharam, o senhor simplesmente havia desaparecido. Foi uma situação bem bizarra, porque não tinha como aquele senhor ter entrado em alguma casa ou pegado outro corredor, porque aquele corredor onde eles estavam tinha apenas uma direção. Todos apavorados, correram até a portaria e foram perguntar se o porteiro já tinha visto aquele senhor, se sabia quem ele era, e pegar alguma informação. O porteiro achou até que era alguma brincadeira das crianças, porque não havia ninguém no prédio com aquelas descrições e naquele dia não tinha tido nenhuma visita também. Mesmo assim, ele checou as câmeras de segurança para ver se via aquele tal velho, mas simplesmente não havia ninguém, apenas a gravação das crianças correndo com muito medo de algo. As crianças já estavam apavoradas e o porteiro, percebendo aquela reação delas, viu que não se tratava de uma simples brincadeira, então mandou elas voltarem para casa. Depois disso, esse tal homem manco nunca mais apareceu e até hoje ninguém nem sabe quem era esse homem ou o que ele queria. E aí, o que vocês acharam desse relato? Conhecendo a Laís e vendo a forma como ela me contou, eu tenho 100% de certeza que essa história foi verdadeira. Eu nunca passei por uma situação parecida com essa, mas meu vizinho me contou que existe uma casa mal assombrada aqui na minha rua. Quem sabe, se vocês quiserem, algum dia eu posso ir lá gravar algum vídeo. Então é isso, galera. Esses foram os relatos de hoje. Se você tem alguma história macabra, assustadora que você queira que eu conte aqui, basta mandar para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela, fogueiraassombrada@gmail.com, ou através do nosso direct lá no Instagram. Também não se esqueçam de acompanhar o nosso podcast Fogueira Assombrada lá no Spotify ou no seu agregador de áudios favoritos. Lembrando também que todos os episódios serão postados aqui no YouTube. Então, se aqueçam durante a noite e apaguem as luzes. Tenham bons sonhos.